Antônio. Tá bom. Tá certo. Chega todo mundo lá. Com a presença de 11 vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberto a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Eu proponho ao Egrégio Plenário que essa sessão seja também realizada em homenagem ao transcurso do Dia do Soldado, 25 de agosto, nossa homenagem aí à Polícia Militar de Conchas. Eu convido o vereador José Antônio Serafim a secretariar os trabalhos. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei número 23 de 2004 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento do programa vigente do município. Projeto de Resolução número 3 de 2004 do Poder Legislativo dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura do município de Conchas referente ao exercício de 2002. Só um minutinho, senhor secretário, registrando a presença do vereador Calil Chaguri. Em prosseguimento. Moção de congratulação número 48 de 2004 ao senhor Raul Gil, de autoria do vereador José Delbem. Moção de congratulação número 49 de 2004 à dupla Ed Marques e Alessandro, de autoria do vereador José Delbem. Moção de congratulação número 50 de 2004 à Polícia Militar de Conchas pelo transcurso das comemorações do Dia do Soldado, de autoria do vereador José Tadeu Almada Neder. Indicação número 40 de 2004, de autoria da vereadora Adriana Dearo Delbem, solicita ao Poder Executivo Municipal estudos quanto à viabilidade de funcionamento das creches municipais durante o período noturno. Indicação número 41 de 2004, de autoria do vereador Wilson Benedito de Almeida Desidério, solicita ao Poder Executivo Municipal providências para a disponibilização de mais uma linha de ônibus Conchas-Unesp. Indicação número 42 de 2004, de autoria do vereador Agenor Luiz de Souza, reitera a indicação número 14 de 2004, que solicita ao Poder Executivo Municipal construção de lombada na rua Jorge Elias. Indicação número 43 de 2004, de autoria do vereador Elias Valdrigue, solicita ao Executivo providências junto ao Departamento de Coleta de Lixo para que seja efetuada a coleta de lixo na rua Francisco Serrano, no trecho entre as ruas São Paulo e Rio de Janeiro. Moção de pesar, moção número 51 de 2004, de pesar à família da senhora Marieta Moreira da Palma Esbraja, de autoria do vereador Antônio José Serafim, subscrita pelos demais vereadores. Passando para o grande expediente, eu convido a vereadora doutora Adriana a ocupar a tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de estar falando a respeito da indicação de minha autoria, que trata de que o poder público executivo possa estar viabilizando estudos no sentido de verificar a possibilidade de implantação de
creches durante o período noturno. Algumas pessoas podem até se virem surpreendidas com a indicação, mas não é surpresa alguma no estágio em que nossa cidade se encontra. Por quê? Porque nós temos, hoje, o privilégio de termos em nossa cidade várias empresas que estão se vendo obrigadas a aumentar o número de funcionários e, para isso, incluindo outros turnos, como noturno. E como me chegou um caso de uma mulher, de uma turmeira, que é chamado o caso da mulher da pessoa que vai pegar frangos, certo? E eu tomei conhecimento desse caso, onde a mulher, mãe de família, deixava o filho beber durante o horário da noite com o filho mais velho, de 8 anos. Sem a possibilidade de arrumar outra pessoa, um vizinho, quem quer que fosse, que ficasse com essa criança. Então, pode ser que a viabilidade do horário de creches noturno seja para atender essa única mulher, mas já vai valer a pena se for para isso. Mas me felicita, por outro lado, saber que há muitos casos que, hoje, em nossa cidade, requer esse horário de funcionamento noturno de creches. Pontos positivos, outros, gostaria de citar o fato de que teríamos a necessidade de novas vagas para professores, monitores, nesse horário. Isso custa dinheiro ao município. Mas, se for isso imprescindível, por que não investimos também nesse horário? A nossa cidade, ela vem se mostrando, no correr desses anos, uma cidade muito promissora. Isso se comprova com o aumento de vagas em várias empresas. Não só a YD, que nós costumamos citar, não só Top Frango, como outras empresas de médio e pequeno porte. E isso, a possibilidade do nosso município oferecer à criança, à mulher, ao pai de família, o horário de atendimento ao seu filho, oferecer a esse trabalhador o horário noturno de cuidados, tanto quanto aquelas famílias que se beneficiam com as vagas nas creches em horário diurno, com certeza, já fiz estudos, inclusive, nesse sentido, acabariam por atrair outras empresas ao nosso município. E isso continuaria a nos privilegiar. Então, aqui, entendo a importância dessa indicação no sentido de que o município acaba por ser privilegiado e ganha, porque poderia estar atraindo outras empresas. As famílias, então aí a questão do emprego, né? As famílias também estariam sendo privilegiadas, e aí está a questão social do fato. E mais, a dignidade desse pai, dessa mãe, dessa família, de poderem trabalhar, buscando o seu próprio sustento, sem a preocupação de não ter com quem deixar seus filhos. São esses os motivos da minha indicação, e que eu até gostaria de finalizar me congratulando com os meus colegas aqui, que vejo nenhum homem dessa Câmara torcer o nariz para a indicação, ao contrário, estão aqui balançando a cabeça no sentido de que concordam com isso, o que me felicita, e significa também que
viram essa necessidade. Então, me fortalece ainda mais para buscar e brigar por essa causa que vejo ser justa. Pois não, vereador José Delvim? Eu concordo plenamente com a indicação da vereadora. Inclusive, seria interessante que se fizesse uma triagem para ver até o número de pessoas que necessitam. Porque, além desse pessoal que sai para ajudar no problema dos frangos, parece-me que a YD também tem turno à noite, não é verdade? Então, eu acho que é interessante e, realmente, a prefeitura, na verdade, ela deve existir para servir a população. Tudo aquilo que vem em benefício da população, a gente nunca se colocou em contrário e não seria agora que nós faríamos isso. Então, tem total apoio meu. Perfeito, agradeço. Para concluir, eu gostaria de lembrar aqui, acredito há uns 2 anos, quando estive nessa tribuna e salientei que eu estava vislumbrando, enfim, o crescimento da nossa cidade, a nível, inclusive, regional. Nós somos, hoje, já há algum tempo, obviamente, polo de comarca, um polo de saúde, porque nós temos aqui o hospital, nós temos o fórum, e nós somos, hoje, polo de emprego. A nossa cidade vem, incrivelmente, oferecendo emprego ainda para cidades da região. O que nos qualifica, eu me sinto honrada de falar dessa forma da minha cidade, de falar dessa forma de Conchas, porque nos qualifica e nos faz muito mais responsáveis pelo cargo que ocupamos. Porque nos faz responsáveis não só pelos cidadãos aqui da cidade, mas praticamente de toda uma região, ainda que indiretamente. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Eu passo a palavra só ao senhor secretário. Tem um convite e um ofício que não foram lidos, que eu peço ao mesmo que proceda à leitura. A Câmara Municipal de Boituva tem a honra de convidá-lo para participar da sessão solene em comemoração ao 67º aniversário da emancipação político-administrativa do município de Boituva, que realizar-se-á no dia 30 de agosto de 2004, às 19 horas, na Sala de Sessões Vereador José Ângelo Biagione, cito a Rua Vereador Olímpio de Barros, número 100, Jardim Oriana, Boituva. Nesta ocasião também serão entregues títulos de cidadão boituvense e de honra ao mérito a várias pessoas da cidade, incluindo também o deputado Milton Monte. Quem assina é o presidente da Câmara, Valderi de Campos. Ofício número 227 de 2004, pela moção de número 45 de 2004. Senhor presidente, é com grande alegria e honra que recebemos a moção de congratulação que essa Casa de Leis fez em alusão ao transcurso do Dia do Advogado, comemorado em 11 de agosto. É notório o reconhecimento dos advogados de nossa comarca quanto ao trabalho sério realizado pela Câmara Municipal de Conchas, que tem sabido, como poucas outras câmaras, conduzir-se de forma íntegra e reta, visando sempre o interesse maior dos munícipes, postergando para um segundo plano os interesses partidários de cada um de seus membros. Transmita aos nobres edis os nossos sinceros agradecimentos pela lembrança do nosso dia. Reiteramos a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Casa Legislativa nossos protestos de elevada estima, consideração e apreço. Otávio de Melo Aníbal, presidente da OAB de Conchas. Eu convido para a tribuna em tema livre o vereador Antônio José Serafim. Não. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho falar de alguns assuntos aqui simples, mas de inteira importância à nossa população. Eu recebi diversas reclamações de moradores da cidade, principalmente do bairro Joanim Parisi, sobre as queimadas que estão sendo feitas na nossa cidade. Agora à noite está tendo uma delas e está prejudicando a população.
há vários moradores que estão com problemas respiratórios devido a essas excessivas queimadas em nossa cidade. E nós gostaríamos que o senhor prefeito tomasse providências com relação ao cumprimento da lei, da qual requer que as pessoas façam limpeza de seus lotes, também de muro, que fechem os seus lotes, seus terrenos que estão na cidade, que estão com muito lixo, e isso as pessoas têm preguiça de limpá-los e colocá-los em caçamba, então eles acham melhor tacar fogo. Como também há pessoas, molecada, que passam pelos bairros e vilas ateando fogo. E isso prejudica muito a população. Nós estamos numa época em que o ar está seco, quente, e que isso está prejudicando as pessoas. Há pessoas que estão com problemas de bronquite, que estão indo ao hospital fazendo inalação, e pediram encarecidamente para que a prefeitura tome providências na fiscalização da limpeza desses lotes, e também que a Semutran atue apagando o fogo dessas queimadas que estão por aí com esses caminhões-tanque. Porque está impossível, com ar desses, onde as pessoas estão com gripe, com vários problemas respiratórios, as pessoas tenham coragem de ficar atacando fogo aí, como está acontecendo agora à noite. Então, que haja uma fiscalização e um cumprimento da lei no que diz respeito à limpeza dos lotes, e também que fechem com os muros, para que as pessoas que não cumprirem a lei, que recebam multas por isso. Porque a lei é para ser cumprida. Essa casa aprovou a lei, então eu acho que tem a necessidade de ser cumprida. Outra coisa também é sobre o lixo. A coleta do lixo em nossa cidade, já há vários meses, até nesses 3 anos e meio, nós estamos aqui criticando construtivamente para que mude a coleta do lixo para durante o dia. Porque durante a madrugada não está funcionando, os próprios lixeiros não estão suportando catar os lixos, porque com o excesso de cachorros que existe na cidade, eles estão rasgando os lixos aí nas ruas, fazendo maior sujeira, não tem varredores suficiente para retirar esse lixo, e a cidade está com as guias pintadinhas de branco, mas os lixos esparramados nas sarjetas. Então não está tendo, não é, uma coisa contradiz a outra. Então que o setor competente no almoxarifado analisassem a coleta do lixo e que transferissem para durante o dia, para que os lixeiros pudessem pegar normalmente, sem que os cachorros chegassem primeiro. Já que não há providências com relação aos cachorros, mas pelo menos que mudasse o horário do lixo. Porque as pessoas colocam em suas lixeiras nas calçadas, os lixeiros eles colocam nas esquinas e os cachorros fazem a festa emporcalhando a cidade inteira. Então que tomem providência com relação a isso também, que há muita reclamação da população. As pessoas pagam impostos e gostariam que suas frentes das suas casas estivessem limpas, já que as pessoas colocam os lixos devidamente nos sacos, nas lixeiras das calçadas, e começa essa sujeira em todo lugar da cidade. Também sobre os pernilongos e moscas, que estão excessivamente aqui na cidade, principalmente nas pessoas que moram nas imediações do rio aqui, como Vila Zanin, Vila Alfredo, Vila São José, e as outras pessoas aqui no Largo da Estação, que não estão suportando mais pernilongos e moscas. Já pedimos muito ao ex-secretário Miguel Mir para que pudesse fazer a dedetização, e ele mesmo disse para nós que haveria outros meios naturais ao invés de colocar inseticida. Mas até agora nada foi feito, e nós gostaríamos, em nome da população, que isso fosse resolvido. Também há muitas pessoas que residem em ruas que não possuem asfalto, e nessa época, com tanta seca, muita poeira, eles não estão suportando também. Então pediram que a prefeitura pudesse, algumas vezes por semana, passar molhando esses locais, porque não tem condição das pessoas que lá habitam e transitam por lá devido a tanta poeira, tanta sujeira. Então são reclamações simples das pessoas da cidade, que são fáceis de ser resolvidas, e nós gostaríamos de uma atenção especial do senhor prefeito para poder resolver esses problemas, que são pequenos, mas de grande valia à população. É isso que eu tinha para dizer, senhor presidente e senhores vereadores. Eu convido a ocupar a tribuna em tema livre o vereador Calil Chaguri. Registrando a presença do vereador Sidney Vieira de Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz na tribuna hoje são vários assuntos. Um deles
é do Matadouro. Gostaria de iniciar dizendo que está uma vergonha, as câmeras estão quebradas, não se conserta. Veio aquele caminhão, então até parou, parece que de transitar. Mas veio uma verba, não sei se o senhor sabe, para o Matadouro. E quase que perdeu, porque o prefeito desviou, segundo ele, conversando com os donos, com os açougueiros. Ele foi claro, ainda citou que disse que tinha desviado essa verba para outro setor, e na última hora veio para ele devolver, porque não foi gasto no Matadouro, e aí teve que fazer 2 quartinhos correndo lá e apresentar as notas para não devolver, perder essa verba. Veja só, gente, que vergonha. Enquanto as câmeras estão todas danificadas, quebradas, é uma vergonha o Matadouro que nós temos em Conchas. Mas outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: doutor Anselmo deve ficar muito feliz, pode ficar feliz, doutor Anselmo, porque o consórcio não existe mais. Não sei se Vossa Excelência sabia, mas hoje em São Paulo, conversando com o prefeito de Porangaba, ele me falou que já há tempos atrás eles romperam esse consórcio. O único que ficou foi só Pereiras, que ele já assinou e mandou. Ele, Porangaba, Bofete, Anhembi, todos daí da região do consórcio, só Pereiras que não, eles assinaram um documento tirando a responsabilidade deles. E outra coisa, ele está sendo claro, dizendo o seguinte, que tudo que é efetuado aí, raio-x, ele paga mensalmente. R$ 1.400, R$ 1.500 de raio-x ele vem pagando para executar lá. E já foi cortado. Ele falou que já assinou documentos para o senhor prefeito cortando, que não quer saber mais dessa droga de consórcio, conforme ele fala. Mais outra coisa, eu queria dizer o seguinte: nessa semana até perdi um pouco as estribeiras, porque todos os dias eu levando gente para Rubião, para Botucatu, para uma coisa ou outra. Fui na secretaria tentar a condução, e já ouvi do secretário que não tinha, tá tudo lotado, não tinha. Daí falei, tem um moço que está com tomografia marcada, está desmaiando na rua, o caso dele é grave, foi encaminhado fazer uma tomografia. Só que ele me respondeu com aquele jeito todo delicado dele: nunca vi ninguém morrer de tomografia. Falei, eu também não, tomografia não, mas se não tratar, morre. Ah, não tem condução. Falei, não tem problema, pode deixar que eu vou levando. Então, veja bem, gente, carregar essa secretaria nas costas está sendo tão difícil, com essa incompetência. Depois que eu chamei o seu secretário, que eu queria falar com ele, demorou tanto do tempo para vir me atender, não apareceu. Depois eu entrei lá dentro. Entrei lá, o que foi? Ele estava numa sala assistindo os jogos lá das Olimpíadas. Tá certo, gente? Veja bem, aonde a gente chega. E depois vizinho é ruim, vizinho briga, vizinho assim, porque revolta, gente do céu, o que está acontecendo. Não é que eu sou ruim, sou contra nada. Queria que fosse bem melhor. Outra coisa, disse o senhor prefeito que essa administração é transparente, é não sei o quê. Transparente uma ova, coisa nenhuma. Há quanto tempo, senhor presidente, eu pedi para ele enviar documentação, ele só responde que está à disposição da prefeitura. Eu vou lá, falo com uma deixa, hoje não deu tempo, semana que vem eu arrumo, preparo para você. E assim vai me levando, feito um palhaço. Eu gostaria que Vossa Excelência tomasse as devidas providências, porque eu acho que um vereador teria que ter pelo menos o respeito de mandar encaminhar ao Executivo as suas indicações, os seus requerimentos, e pelo menos ter uma resposta digna. Agora, dizer que está à disposição na prefeitura, isso é balela. Porque tem coisa aí, como nessa escola Maria Antônia, está aqui a planilha, tudo, que nessa escola teria que ser usado tantos lá vidros, blindex de 10 milímetros. Ele me respondeu que não usou nenhum metro de vidro blindex. Sei lá. Então, pedi qual é o vidro que foi colocado. Sei que foi colocado outro vidro de 8 milímetros e o valor até superior ao blindex. Vai fazer o quê? Eu não tenho acesso a isso, não tenho acesso a essa documentação e está fazendo a gente de palhaço. Não adianta mandar requerimento, que ele dá risada e não responde. Então, eu deixo bem claro que essa administração é a mais escura que eu já vi na vida. Não tem nada de transparência. Entendeu, gente? Então isso revolta a gente. E mais outra coisa, conforme
só para finalizar, que o novo vereador até Zezé falou das queimadas. Outro dia tinha um incêndio aí, até no Johnny Parse, já pondo em risco algumas casas, e foram atrás do famoso caminhão para apagar incêndio, como sempre ele está quebrado. Aí eu falei, mas você já não sabe? Eu já pedi até para publicar no jornal que avise um mês com antecedência que vai ter um incêndio, para você arrastar o caminhão lá perto, encher ele com balde, encher de água com balde, para daí poder apagar o incêndio. Não se apaga incêndio de uma hora para outra, você vai avisar que pegou fogo? Não, então você tem que programar esse incêndio para esse famoso caminhão ir para socorrer. Então veja bem, senhor presidente, é isso que me deixa tão revoltado com essas coisas, a não resposta dos requerimentos, que eu gostaria que Vossa Excelência tomasse uma providência com o jurídico dessa casa. As providências, senhor vereador, Vossa Excelência faz o requerimento, deposita na secretaria, nós encaminhamos, sim, pode ficar absolutamente sossegado. Não encaminhar para o prefeito, que não vai adiantar nada, vai voltar a ser responsável. Nós encaminhamos o único caminho, que resta é o caminho judicial, senhor vereador. Isso que eu gostaria. Então, por favor, faz o seu requerimento, faço, sim. deposite na secretaria. Eu vou fazer, porque não adianta ele falar que está à disposição na prefeitura, que não está balela nenhuma, que a gente vai lá, fica enrolando, e não mostra nada, então não tem transparência. O consórcio, conforme já falei, já acabou, fica usando o nome do consórcio, e eu já estarei também fazendo já um requerimento, apesar de não ter resposta, mas vou fazer para que ele informe desses documentos que esses municípios já mandaram, cortando esse consórcio. Tá certo? E esse matador também, como já falei, dessa vergonha que está lá, tudo sem uso. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Eu convido o vereador Elias Valdriga a ocupar a tribuna em tema livre. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, antes de iniciar as minhas palavras, eu pediria ao nosso... Eu só pediria ao senhor vereador que eu suspenda a sessão por 1 minuto, permanecendo Vossas Excelências nos lugares. Ah, é? Só 1 minutinho já. Teste. Retomando as nossas atividades, com a palavra o vereador Elias Valdriga em tema livre. Senhor presidente, infelizmente na hora que eu vou usar a palavra eu sou cortado. Mas eu gostaria de, antes de iniciar as minhas palavras, eu queria que o Fabiano mostrasse na TV da Câmara umas fotos. Essa ambulância teve ao transportar um doente, ele quebrou o vidro traseiro da ambulância. E depois, essa foto foi tirada 15 dias ou 16 dias depois dessa ocorrência, que é um vidro traseiro, um vidro, eu não sei se é blindex, mas não é tão difícil de ser trocado, porque as ambulâncias são padronizadas. Acho que em qualquer autopeça que venda esses vidros, há para comprar e trocar. Nós estamos com um probleminha técnico, então eu pediria que Vossa Excelência continuasse sua manifestação. Pois não. E se fosse o caso, na próxima sessão nós exibiríamos essa. Não, enquanto eu vou falando, depois essa exibição é de umas fotos, não foi uma filmagem, então nem que seja depois Sim, senhor. que eu termine o uso da minha tribuna. Então eu fiz um requerimento hoje pedindo que o Departamento de Limpeza Pública, principalmente aqui que se diz a coleta do lixo domiciliar, que já foi muito bem falado aqui pelo Zezé,
que não está funcionando a contento. Além de todos esses problemas que o lixo é deixado por um tempo fora para que a captação seja feita de madrugada, onde os cachorros, principalmente os cachorros de nossa cidade, destroem as sacarias e o lixo fica todo esparramado pela cidade inteira. Mas, além disso, tem lugares na cidade, como é o objeto da minha indicação, que é na rua Francisco Serraino, entre a rua São Paulo e a rua Rio de Janeiro, que não é feita a coleta do lixo. O pessoal, se quiser que o lixo domiciliar seja depositado para que o caminhão pegue, tem que trazer a 200 metros de distância para que seja numa das rotas que o caminhão passa, para que esse lixo seja coletado. Então, esse é o objetivo da minha indicação, e que agora parece que tem um novo diretor desses serviços, e eu peço a atenção dele para que acompanhe um dia inteiro de coleta de lixo, para ele ver os defeitos da referida coleta e escute o usuário do lixo, para que ele tenha certeza de que a coisa está sendo bem feita ou muito mal feita como está. Falando de cachorros que estão soltos, nós estamos no final do mês de agosto, e eu ainda não vi nenhuma convocação da Prefeitura Municipal para a vacinação antirrábica, nem na cidade, nem nos bairros e nem no lugar. E com a quantidade de animais precisando dessa vacina, eu não vejo muita dúvida se daqui uns dias nós não tivermos aí rodando pela cidade um bando de cachorro louco aí, pondo em perigo a vida de outros animais e da própria população da cidade de Conchas. Então, eu solicito ao órgão competente também que providencie essa vacinação antirrábica na cidade de Conchas. Eu também quero solicitar à mesa da Câmara, eu não fiz um ofício para fazer uma indicação, que parabenize o senhor Vandercy Machado pelo novo jornal que começou a circular pela cidade de Conchas, num número bastante elevado de cópias, e trazendo as notícias gerais da nossa cidade. É um jornalzinho muito bem feito, muito bonito, e além de desejar que ele tenha sucesso na sua empreitada, por intermédio da Câmara, eu também desejaria que esse jornal não fosse como outros, que só aparecem em época de eleição, e depois somem da praça, vindo a circular só daqui a 3 anos, 2 anos ou 3 anos. Oi. Então eu peço aos senhores vereadores que notem a ambulância, como é que está sendo, notem como é que está sendo transportados os nossos doentes. No lugar do vidro traseiro foi posto uma película de plástico que não tem segurança nenhuma, não tem e além disso, chegando mais perto para ver a qualidade do plástico, eu notei os pneus das ambulâncias. Eu peço para ele voltar, olha um pouco o pneu traseiro dessa ambulância, como é que está, como é que uma ambulância que às vezes tem que sair percorrendo a 150 ou 180 km por hora para salvar uma vida, tenha condições de sair na estrada. Esse é o pneu da frente, e o outro mais pneu que não serve para estepe. Esse é pneu que não serve para nem para dar para alguém que não, para pôr em carrocinha, não tem mais qualidade para isso. E está sendo usada numa ambulância de excelente qualidade, por sinal, que é um veículo da marca Chevrolet, e que ele despende velocidades altíssimas quando há necessidade que o doente seja transportado. Então é uma vergonha, é um risco, e eu não vejo
argumento de alguém usar essa tribuna e falar que a nossa saúde está em perfeita condição. Nós já reclamamos que não tem remédio. Além de não ter remédio, os necessitados dos remédios são maltratados. Vai no hospital, não tem bantões. Então eu não sei o que o pessoal entende por uma administração sadia e que nossa saúde está vendendo qualidade e vendendo bom atendimento. Senhor presidente, eu peço então que se oficie ao Vandercy e peço desculpa por não ter feito por escrito com antecedência. É isso, senhor presidente e nobres vereadores. Não havendo mais oradores inscritos, e passando para a ordem do dia, consulta plenário sobre a dispensa do intervalo regimental. Então, passando à ordem do dia, eu coloco em discussão a moção número 48/2004, de autoria do vereador Zé Delbem, e a moção número 49, também de autoria do vereador José Delbem. A 48 é de congratulações ao senhor Raul Gil, e a de 49 é de congratulação à dupla Edmarques e Alessandro. Então, em discussão, eu concedo a palavra ao vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, essa moção, duas por sinal, foram propostas, tendo em vista principalmente o desempenho de um conchense no programa Raul Gil, o qual é feito todos os sábados à tarde. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de realização de festivais, do aparecimento de novos talentos em nossa cidade, tendo inclusive, juntamente com outras pessoas, criado em Conchas o Festival da Melhor Voz Colegial e participado de muitos outros festivais, coisa que infelizmente em nossa cidade não existe mais assim em nível municipal ou regional, somente em bairros, pelo trabalho muito bem desenvolvido pelo Celso Donereu. E tendo em vista esse gosto por observar programas de calouros, programas de jovens talentos, então sempre eu assisto o programa da TV Record, Raul Gil. E a gente percebe que é um programa sério, um programa que tem sido realizado de uma forma que faz com que apareça diversos talentos novos no mundo musical e artístico do Estado de São Paulo e do nosso país. E num desses programas nós tivemos a felicidade de aparecer lá uma dupla composta por um elemento de Conchas e um de Cesário Lange. Pessoas que o Zizinho, o Sidney inclusive já conhece, porque também participam sempre de festivais. E eles estão saindo-se muito bem, eles têm obtido notas altas, eles têm permanecido no programa, e sempre que eles vão cantar, o apresentador Raul Gil cita Edmarques e Alessandro, de Conchas e Cesário Lange. Então, é algo muito importante para nós, muito significativo, elevando o nome das duas cidades, elevando o nome da nossa cidade de Conchas. Então, eu acho que tanto o programa que descobre novos talentos, quanto a dupla, merecem as homenagens da nossa Câmara Municipal. E eu gostaria que, como eu indiquei na própria moção, fosse encaminhada uma cópia aos homenageados e a cópia ao apresentador do programa Raul Gil poderia ser encaminhada à TV Record e também poderia ser entregue em mãos uma outra cópia à dupla, ao Edmarques e ao Alessandro, para que eles entreguem pessoalmente ao apresentador. Esse é o motivo e creio que nós teremos o apoio de todos os companheiros, porque trata-se de uma pessoa que está levando o nome da nossa cidade, o que é muito importante para nós e um motivo de orgulho. É isso que tem a dizer. Ainda em discussão, concedo a palavra ao vereador Cid Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, muito bem lembrado aí pelo vereador Zé Delbem, essa moção de congratulação ao programa Raul Gil e a dupla Edmarques e Alessandro. Eu quero falar especificamente aqui
do Edmarques, que o Edson Fogaça, que hoje eu estive conversando com ele, e na oportunidade que eu conversava com ele nessa tarde, eu falei com o Edson Fogaça, de uma forma, ficou até emocionante a nossa conversa, porque são palavras que ele ouve quase que constantemente. Porque, para quem não sabe, o Edson Fogaça, ele nasceu em Tatuí. E o Edson Fogaça, sendo nascido em Tatuí, ele elevou o nome da cidade de Conchas numa programação de nível nacional, que é o programa do Raul Gil, muito mais do que uma explosão que foi quando o cantor Donizete tinha aquelas apresentações, né? Então, realmente essa Casa de Leis, eu acho que se hoje a gente falasse nisso, até poderia ser assim, dizer, época de eleição, vamos falar num título de cidadão para o Edson Fogaça. Mas esse rapaz, Edson Fogaça, merece ser reconhecido como um cidadão conchense, porque Conchas e Cesarolange está sendo representada todos os finais de semanas num programa de nível nacional, de nível mundial, via satélite. Então, está de parabéns a essa moção, Zé Delbem, bem lembrado. E eu deixo aqui a ideia de um título de cidadão para o Edson Fogaça, porque o rapaz nasceu em Tatuí e Conchas está sendo divulgada todos os sábados, todos os finais de semana. Está de parabéns. E, com certeza, Raul Gil, por esse incentivo aos novos talentos. E estão passando por dificuldades, viu? Edmarques e Alessandro, eles estão sem apoio. A Secretaria da Cultura de nossa cidade, a atual Secretaria da Cultura, não dá um apoio para essa dupla, não incentiva, não dá um litro de gasolina para que essa dupla... Eu não sei para onde vai a verba da cultura em Conchas. Eu não sei para onde vai. Porque a Secretaria da Cultura, pelo que eu bem entendo, ela tem um recurso financeiro para as atividades da cultura na cidade. Mas agora, veja bem, jogos regionais, sai lá, Conchas, única cidade dos municípios da região, Conchas ficou de fora dos jogos regionais, Secretaria da Cultura. Eu acho que tem que acabar com isso, de promessas em época de eleição, de prometer cargo. Promete cargo em época de eleição, o que acontece? Por uma pessoa incompetente para tomar conta da secretaria. E daí a cidade não vai para frente. Gente amiga, vamos incentivar, vamos dar um incentivo para a dupla de Marcos Alessandro. Secretaria da Cultura não fez os 4 anos, mas que faça um pouquinho para essa dupla, porque com certeza merecem. Seria isso, um registro aqui que vale a pena ser registrado. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Voltando a palavra ao autor das proposituras, vereador Zé Delbem. Senhor presidente, realmente o vereador Cid Miranda tem razão. O que nós temos observado em Conchas, infelizmente, é que não existe apoio algum no setor da cultura. Além dos fatos que ele citou aí dos jogos regionais, nós temos pessoas que participam de campeonatos, judocas, jiu-jitsu, e estão se destacando em diversas cidades onde eles vão participar, e eles vão às custas próprias. Vão porque querem as custas próprias? Não. Já solicitaram apoio do município, mas não encontraram eco, não encontraram apoio algum. E estão elevando o nome de nossa cidade. E eles, inclusive, comentam que quando eles vão participar dessas disputas, sempre tem os ônibus ou micro-ônibus dos municípios a que pertencem os participantes, levando-os. E o de Conchas nada, eles vão com o seu dinheirinho, com o seu carro, gastando do seu bolso. Inclusive, a respeito de Edmarques e Alessandro, até eu conversei com o pessoal da Comissão da Festa do Peão, para ver se nós achamos uma possibilidade de colocá-los para cantar durante a programação da Festa do Peão. Seria mais uma homenagem que a gente faria aos mesmos, e hoje eles podem cantar de uma forma tranquila, porque, como foi dito pelo vereador, trata-se de um programa não só de nível nacional, mas de nível internacional. E os elogios que eles têm recebido são muito grandes, e de fato são merecedores de tais elogios, porque na verdade eles cantam muito bem. E a gente torce
para que nessa caminhada que eles estão fazendo, eles encontrem uma gravadora que os leve ao sucesso, porque eles muito bem merecem. Com a palavra, ainda discutindo as moções de número 48 e 49, o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, falando de cultura, eu até gostaria até de dar uma sugestão que se colocasse na cidade de Conchas um secretário de cultura, porque até hoje eu não vi, não existe, não tem. Teve um grupo de teatro, Energia Positiva, foram aí no mapa cultural, já saíram tanto de Conchas, e nem lanche para esse grupo a prefeitura não forneceu. E chegaram e um dia voltar, quase que no outro dia. A única cidade que ficaram lá precisou as outras cidades fazerem vaquinha para ajudar eles até para comprar um lanche que a prefeitura não ajudou em nada. Então é triste a gente ver na cidade como essa dupla que se destaca e que não tem apoio nenhum. Porque o nome de Conchas que está sendo divulgado é uma dupla que eu principalmente eu me emociono quando estou vendo eles do Raul Gil, porque o Lilo também foi uma vez para o Raul Gil e ganhou o primeiro lugar no Raul Gil, quando começava, e o Ed Marques, né, essa dupla maravilhosa, eu tive às vezes a possibilidade de ver começando a cantar, já desde criança, colocava ele em cima de uma mesa, seu pai sempre incentivando, tocando violão e ajudando. Hoje está aí grande talento, que recebe toda a homenagem desta Câmara, dessa Casa de Leis, e sentindo profunda dor no coração por não terem apoio nenhum, uma dupla que precisa realmente, uma dupla humilde, simples, que precisa e que não tem apoio nenhum da Prefeitura. O que eu tenho a dizer? Não havendo mais discussão, eu coloco em votação as moções números 48 e 49, ambas de autoria do vereador Zé Delbem. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por unanimidade as duas moções. Moção número 50, 2004, de congratulação à Polícia Militar de Conchas pelo transcurso das comemorações do Dia do Soldado que transcorrem nessa data de hoje, 25 de agosto, de autoria do vereador Tadeu Néder. Eu coloco em discussão. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por essa moção, muito justa. Ninguém melhor do que eu que trabalhei e convivo com esses policiais militares que enfrentam essa árdua missão que é dar segurança à nossa população. E aqui em Conchas a gente consegue acompanhar bem mais de perto o trabalho deles, verificando que mesmo com baixos vencimentos, com um exíguo número de efetivo, a Polícia Militar de Conchas procura atender sempre da melhor maneira possível a nossa população, procura fazer um policiamento à altura do exigido pela segurança, e só não faz melhor porque realmente falta efetivo. A gente tem brigado muito por isso aqui nesta casa, para que venham mais policiais. Às vezes a gente consegue que o comando mande 2, 3, mas logo alguns vão embora e a gente continua com o problema. Então, eu só queria registrar também e congratular com Vossa Excelência, dizendo que é muito merecido esses policiais militares. Neste dia, que se comemora o Dia do Policial Militar, esta casa registra os agradecimentos e enaltece essa valorosa classe de profissionais da segurança. Com a palavra, o vereador Zé Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também endosso plenamente essa iniciativa do nosso presidente e dizer que realmente eles merecem os nossos elogios porque desempenham uma missão, uma profissão muito perigosa. Hoje mesmo, como comentei com vocês no início da reunião aqui, nós tivemos no supermercado Pares um assalto. 2 pessoas adentraram o recinto, colocaram uma arma no pescoço do senhor João Pares e praticaram o assalto. Enquanto esse assalto estava sendo praticado, alguém
vendo, foi até o telefone público e ligou para a polícia. E a polícia prontamente se dirigiu até o local e ainda teve a oportunidade de observar que os 2 assaltantes correram e entraram no Monza e saíram em direção à rodovia Marechal Rondon. E os policiais foram atrás. Não sabemos o resultado, se porventura conseguiram alcançá-los, ou o que aconteceu, se conseguiram prender os assaltantes. Mas, como vocês podem observar, foi uma atitude assim, pronta, rápida, e correndo atrás desses assaltantes, estão inclusive colocando em risco a sua própria vida, porque os assaltantes estavam armados. Então, nada mais justo do que essa homenagem que se faz à Polícia Militar, que serve para nos resguardar, apesar das dificuldades que eles estão encontrando, porque hoje, infelizmente, os assaltantes estão muito mais bem armados, muito mais poderosos do que a própria polícia, e chegam a intimidar os policiais sobre qualquer assunto, colocando em risco, às vezes, a própria família do policial, amedrontando-o para tolher o seu trabalho, para dificultar o seu serviço. Mas eles cumprem suas obrigações, sua missão, e colocam em risco sua vida. Então, nada mais justo do que a gente apoiar essa ideia e essa propositura do nosso presidente. Somente acrescentando as manifestações de apoio dos vereadores Dr. Anselmo e professor Zé Delbem, é sempre bom lembrar da dificuldade que a Polícia Militar passa. O Estado, o governo atual e os governos que antecederam este que vigora hoje, eles têm deixado de lado a Polícia Militar e, consequentemente, a população, porque nós ficamos à mercê da bandidagem, e nós temos que reconhecer e agradecer o trabalho que esses homens da Polícia Militar desenvolvem, mesmo sem condições nenhuma de trabalho. Então, este é o motivo que essa casa presta essa homenagem, além desta moção. A sessão de hoje é dedicada, é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Polícia Militar, não só em Conchas, mas todo o Estado de São Paulo. Então eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Nós temos mais uma moção, número 51, 2004, de autoria do vereador Antônio José Serafim, e subscrita por todos os demais vereadores, que é de pesar a família da senhora Marieta Moreira da Palma Esbrágia. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Nós temos um projeto de origem do Poder Executivo de 23/2004, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento programa vigente do município. Esse projeto já passou sob o crivo do nosso técnico contábil, obteve os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ele está sendo lido e votado nesta sessão. Eu consulto o plenário se existe alguma objeção pela leitura e discussão e votação. Não havendo nenhuma objeção, então eu vou colocar em votação, em discussão e votação, referido projeto, consultando também o plenário sobre a dispensa da leitura dos pareceres. Dispensada a leitura dos pareceres, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado em única votação, por unanimidade. Nós temos ainda um projeto de resolução da mesa diretora, projeto de resolução número 3/2004, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura do município de Conchas, exercício 2002. Referido projeto de resolução, importante salientar, ele ratifica o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ocorreram os trâmites legais com a publicação de alerta e aviso à população sobre o trâmite dessas contas municipais.
as comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contabilidade deram pareceres favoráveis. Houve uma ratificação aí daquilo que o Tribunal de Contas promoveu as análises. As contas se encontram aí na Secretaria desde início de junho, e nós estamos colocando aqui, face ao recesso, somente em discussão e votação nesta nossa sessão. Então eu vou colocar em discussão esse projeto de resolução número 3/2004, que dispõe sobre a aprovação das contas do Poder Executivo referente ao exercício 2002. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo na hora do dia, nós passamos à explicação pessoal dos senhores vereadores. Ninguém inscrito. A nossa secretaria recebeu um telefonema emocionado da mãe do Edson Fogaça, agradecendo à casa pela lembrança, pela manifestação de carinho e incentivo ao nosso amigo Edson Fogaça. Então está transmitido aos senhores vereadores essa manifestação da mãe do Edson. Em explicação pessoal, existe algum vereador que queira se manifestar? Com a palavra a vereadora doutora Adriana. Senhor presidente, será motivo de uma moção da parte dessa vereadora que, por questão de tempo, infelizmente, não consegui prepará-la para esta sessão, mas eu quero me congratular com os jovens, brilhantes jovens esportistas desta cidade, que, numa competição estadual, de nível estadual, com mais de 570 atletas, na cidade de Tatuí, no último domingo, tiveram um espetacular resultado, que acabaram por trazer 3 medalhas de ouro para a nossa cidade, 2 de prata e 1 de bronze. Ou seja, além do resultado em si, da participação, que por si só já é motivo de felicidade para todos nós, eu ainda quero mais uma vez lembrar que também serve de exemplo aos demais jovens esse resultado, essa participação destes jovens. Eu não tenho aqui, e gostaria de, nesse momento, não estar colocando, porque também não tenho, quais destes jovens que eu quero citar nominalmente tiveram os resultados ouro, ou tiveram o resultado prata, ou tiveram o resultado bronze, ou apenas participaram, certo? Mas, porque todos são merecedores de uma medalha de ouro. Ou seja, se nossa Conchas estivesse participando de uma Olimpíada, nós estaríamos aí com um resultado extraordinário. Os jovens são o Hudson Silva, Patrick Silva, Benito Scalise, Matheus de Melo Alves, Fábio Cabral, Osnei dos Santos, Hamilton dos Santos, Fábio dos Santos e Heitor Merígio Neto. A estes jovens, aos seus familiares, aos seus, não só familiares próximos, mas a todos aqueles que, de alguma forma, amigos, professores, enfim, os colaboradores. E eu quero aqui também deixar o meu agradecimento ao nosso Fuminho, né, conhecido como Fuminho Scalise, pelo empenho, pela forma de estarem participando, incentivando esses jovens a irem em frente. Então, não só aos pais ou aos parentes mais próximos, mas a todos aqueles que realmente, de alguma forma, acabaram por colaborar e por trazerem esse resultado para Conchas. Porque, sem dúvida, um resultado desse a um jovem
nessa idade, é um resultado que define o transcurso de suas vidas. Um jovem que sai em busca do esporte e atinge o resultado da participação, que seja apenas da participação, a esse nível estadual, já consegue direcionar, tenho plena convicção, a sua vida para o rumo certo e marca aí um rumo de sucesso. Então, mais uma vez, o meu obrigado, mais do que os meus parabéns, mas o meu obrigado por estarem mais uma vez incentivando nossos jovens e, obviamente, também meu filho, que vibra em cada momento, que recebe, que toma conhecimento dessa participação e desses resultados. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Nilton Carlos Aliberti. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria pedir ao senhor prefeito que fizesse uma reforma numa ponte no bairro do Santo Antônio, Águas do Silva, o nome dessa ponte. E também no mesmo bairro, 2 Mataburros, que está há 2 anos prometendo e não foi feito. Então o pessoal de lá veio pedir para mim hoje que reforme essa ponte e esses 2 Mataburros. Também o asfalto da Coab 2, que é da CDHU 2, que é uma promessa, quem sabe até o fim do ano ele conclua aquele asfalto que disse que vai começar. E também o tapa-buraco na estrada Conchas-Porangaba, Aquiles Merlin, denominada Aquiles Merlin, que já começou a ficar muito ruim, está ruim e está piorando. Então eu espero que o senhor prefeito arrume antes da chuva. E eu tive uma reclamação da Sabesp, do pessoal para a Sabesp, de um esgoto estourado na Coab 2. Essa semana eles foram lá, deixaram um excelente trabalho, e esse ponto tem que agradecer a Sabesp. É isso, senhor presidente. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, as palavras que a vereadora Adriana se referiu, realmente são as mesmas aos quais eu me dirigi. São os mesmos alunos, são os mesmos jovens que foram fazer uma disputa de judô e karatê. Não foi só em Tatuí que eles tiveram esse sucesso, eles já estiveram em Jundiaí, tiveram em uma série de outras cidades. Então eles são realmente merecedores dos aplausos. Eu me relacionei a hora que ela falou o nome do filho do Fuminho, Scalise, porque o Fuminho sempre comenta com a gente as participações do seu filho e dos seus amigos nessas atividades, nesses eventos que são realizados fora de Conchas. E a gente até estranha desses eventos serem realizados só fora de Conchas, tendo pessoas de Conchas se destacando, e não existir uma oportunidade de trazer um evento desse até a nossa cidade. É o que eu venho dizendo. Infelizmente, o setor de cultura em nossa cidade é um fracasso. Os jovens têm o quê? No ginásio de esporte? Futebol de salão. Campeonato de futebol de salão, campeonato de futebol de salão. É ótimo, é muito bom, não resta a menor dúvida. Mas nós tínhamos antigamente equipes de vôlei, equipes de basquete. Eu fui professor de educação física nas escolas e eu levava alunos para participarem de provas de vôlei, atletismo e uma série de outras atividades. Hoje, nós temos atividades, mas restringe-se única e exclusivamente ao futebol de salão. É bom, não vamos criticar a prática do futebol de salão, mas nós temos outras atividades também que poderiam ser desenvolvidas e trariam mais gente para os ginásios de esportes, para praticar esses outros esportes, que também tem crianças em Conchas que desejam. Então esperamos que isso seja alterado, que essa situação não persista e que os novos eleitos cuidem do aspecto da cultura em nossa cidade. Gostaria também de comentar aqui a respeito da rodovia Anivaldo Lopes, que liga a cidade de Conchas ao porto. Nós tivemos uma festa
no bairro dos Amaros, e a gente teve a oportunidade de se deslocar até lá, onde nós percebemos e vimos e constatamos que o asfalto já começa a apresentar suas primeiras crateras. Eu acho que é chegado o momento do Executivo encaminhar até lá um caminhão levando o asfalto, mesmo que seja aquele frio, para tapar esses buracos, porque já estão cada vez aumentando mais, e se persistir e não houver um reparo, ele vai ter, assim, uma dimensão de ocupar toda a estrada no seu aspecto de largura. E são buracos que a pessoa procura evitar saindo na contramão, criando, inclusive, a possibilidade de você ter um acidente quando ocorrer a vinda de um outro veículo em sentido contrário. Mas são buracos realmente que chamaríamos de crateras, não buracos. Então eu acho que é a hora já de voltar os olhos para aquela rodovia, porque no momento em que o porto passar a funcionar, nós não teremos uma estrada, teremos uma peneira. E os gastos serão exagerados para a manutenção, para a recuperação daquela estrada. Então, enquanto está se iniciando, dá-se para reparar, depois não dá mais. É o mesmo que acontece, como disse o vereador Benedito Melim, em relação à estrada de Porangaba. Era isso, senhor presidente. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Wilson Desidério. Senhor presidente, senhores vereadores, na última sessão, eu entrei com um pedido ao senhor prefeito para que pusesse o caminhão-pipa para molhar as ruas da nossa cidade, as ruas não asfaltadas, porque estamos tendo sérios problemas, né, para as pessoas. Ao longo período de estiagem, vem nas estradas, né, que são asfaltadas, o tráfego de trânsito é grande e levanta muita poeira. Então está prejudicando crianças, prejudicando pessoas idosas, mas me parece que até o momento o caminhão-pipa não está molhando a rua e a reclamação é geral nesse sentido. Eu gostaria que o senhor prefeito desse um jeitinho aí e mandasse o caminhão para molhar as ruas, porque não pode ficar assim, né? As pessoas sentem muita dificuldade, problemas respiratórios, problema de alergia e outros, né? O senhor prefeito tem que dar um jeitinho aí e mandar o caminhão para molhar essas ruas. Também gostaria de ver, hoje eu estou entrando com uma indicação para o senhor prefeito, pedindo para que ponha 2 horários de ônibus para Rubião. O ônibus está indo todos os dias para lá, lotado. Uma quantidade muito grande tem no ônibus. Então ele quer pôr 2 horários. O ônibus vai de manhã, volta antes do almoço, para aquelas pessoas que são atendidas de manhã, e depois do almoço volta novamente para lá, leva os pacientes que vão ser atendidos à tarde e retorna às 17 horas. Não vejo dificuldade para que ele execute esse trabalho ou esse projeto de pôr 2 ônibus, para ir no mesmo horário, para diminuir as pessoas no ônibus, né? No ônibus só. Ou então que faça 2 horários. Porque a dificuldade é muito grande, onde está indo com muita gente para lá, e isso... Pessoas doentes estão indo para lá, e quando chego lá em Rubião, chego mais doentes ainda. Também hoje tive a reclamação de uma família, a hora que eu estava visitando, de que a criança tinha um problema de saúde, foi para o hospital, e lá na frente essa criança já não estava se alimentando, tem problema estava com problema de muitas dores de barriga. A mãe constatou e o pai, né? Foi no hospital e tinha 18 pessoas na frente dessa criança ainda. Quer dizer, não tinha previsão para ser atendida essa criança. A pessoa voltou para trás, né? E foi procurar um médico, pediatra, pagar a consulta, né? Teria que pagar a consulta para ser atendido mais rápido. Então eu acho que o senhor prefeito também deveria colocar mais um médico para atender no plantão. Não, no plantão da noite, já estou reclamando muito que precisa de mais um médico. Mas também no período do dia, também precisa de outro médico lá. Então o senhor prefeito também tem que colocar um outro médico para atender no posto lá e assim facilitar a vida das pessoas. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Cid Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de a oportunidade desta fala na explicação pessoal e dizer também que esses atletas citados aqui pela vereadora Adriana são verdadeiros heróis, né? Porque mesmo sem um incentivo da Secretaria da Cultura, Secretaria de Cultura e Lazer, fazem bonito nessas apresentações. Deixar registrado aqui também de atletas de nossa cidade que vai representando outros municípios.
e entra com as bandeiras de outros municípios dentro das aberturas desses jogos regionais, desses eventos. Então, realmente é lamentável, né? E deixa bem claro que a Secretaria da Cultura e Lazer não existiu nesse governo. E realmente, até nós temos exemplo do pessoal que são campeões. Nós temos um campeão, a dupla que é campeão de truco em Conchas, que é o Odeir e o Toco. Eles sempre vão representando a cidade de Botucatu para esses jogos do torneio de truco em São Paulo. Então, é lamentável que a gente tenha que citar e registrar esses fatos aqui cometidos aí pela Secretaria da Cultura e Lazer, que não dá incentivo. Gostaria também, senhor prefeito, senhor presidente, fazer um alerta sobre certas pressões que estão sendo feitas nas pessoas que estão construindo as casinhas ali na Coab 4. O prefeito, ele insiste em ir e fazer pressão em cima das pessoas, e isso é um alerta muito importante, porque pessoas que elas são desinformadas, as pessoas que são mais desinformadas, acabam se envolvendo e acreditando nisso. O prefeito está falando que se ele não for eleito, as casas não serão entregues, não serão terminadas. Então isso é usar de má fé para fazer a cabeça de uma pessoa que está ali, ansiosa para receber a sua casa, o seu tetinho, e fazer uma coisa absurda dessa. Então, um alerta que eu faço aqui, aos senhores vereadores, senhor presidente, inclusive, eu sei de um pronunciamento aí do senhor prefeito, dentro das dependências de uma certa cerâmica no município, de que prometeu que vai ser construída ali perto do morro, que eu não vou falar Morro das Oliveiras, que é mais bonito, subindo para Coab 1, que ali vai ser construída uma escola, naquele espaço que é determinado para a construção do barracão da Feira do Agronegócio. Então não pode desvirtuar as coisas, isso é um adendo, um alerta. As proximidades ali também da Vila Pássina, de frente com o Campo do Conchas, se ele for eleito, o asfalto vai sair. Isso é de usar de uma força desnecessária. Tem que apresentar as propostas, não fazer pressão em cima de pessoas que, às vezes, um pouco desinformada, acaba se deixando levar e acaba acreditando. Então, é um alerta, principalmente lá na Coab 4, as pessoas que estão construindo aquelas casinhas lá, em acreditar que tem que eleger o homem aí, senão nós vamos perder a casa. Isso não existe. O prefeito, ali é uma obra da CDHU, é uma obra do governo do Estado, que com certeza o compromisso do governo do Estado, seja qual prefeito for eleito, é fato consumado. Então, não podemos usar de má fé, ludibriar a cabeça de pessoas, daqueles coitadinhos cidadãos que estão ali ansiosos para pegar a sua casa. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, dizendo aí das palavras do nobre vereador Wilson Desidério, que 2 horários de ônibus, né, para dois ônibus para Rubião, vários vereadores assinaram, até pediram, até inclusive eu também pedi, isso é muito válido, inclusive para que se ofereça lanches e tire esses míseros R$1 lá que se cobra das pessoas. Então é muito válido isso, tomara que ainda pelo menos atenda no seu final de mandato. Quanto ao nobre vereador Sidney falou lá das casinhas do CDHU, eu gostaria até de convidar alguns vereadores que dessem uma passada para ver que aquilo, gente, que está acontecendo uma judiação. Tem 2 senhoras com mais de 70 anos empurrando o carrinho cheio de terra para não perder a sua casa. Poderia essas pessoas estar auxiliando na cozinha, fazer qualquer outro serviço, porque uma judiação parece que se torna uma escravidão, você vê aquilo lá. Então isso é um pecado muito grande, o que está acontecendo. Outra coisa que eu queria dizer, bem rápido, que eu até
gostaria na próxima, se der, eu vou filmar, que os vereadores possam ver, aquele que não teve oportunidade, parece coisa do outro mundo aqui na Coab 3, as máquinas trabalhando, força total, avenida. Que se faça, que se realize, como o Sidney tem sempre tá pedindo aí no campo do Conchas. Não só lá onde ele tem, dizem que ele tem propriedade, lá então que se realize vários locais onde é precisa, não nisso. E também quanto a esses jovens, eu gostaria de parabenizar, porque há tempos eu também participei de jogos, hoje a gente já não consegue, sente o peso dos anos, mas dava aula de judô, e sempre lutamos também com muita dificuldade. Inclusive, o pai, um desses garotos, que é o Fuminho, em Sorocaba, numa disputa final de jogos regionais, e disputando Paulista. Paulista é uma coisa que emociona a gente, como esses jovens já disputaram Paulista, já foram vencedores. O Paulista saindo, você vai para disputar Campeonato Brasileiro e daí para Campeonato Mundial. E o Fuminho, na última, isso eu me lembro, na última luta no tatame, que estava emocionado, sentindo a emoção grande de estar com a vitória na mão, sendo um campeão, ele caiu, me preocupou, os médicos me chamaram e falaram que ele não podia mais estar num tatame, tinha dado uma parada nele, parada cardíaca. Então me assustou. Então hoje eu sinto a emoção dele, que às vezes não pôde chegar e realizar o sonho, num filho que chega e realiza um sonho. Então deixo os meus parabéns, mas quanto à cultura de Conchas, não existiu há muito tempo, nobre vereador, porque eu deixei, quando dava aula no ginásio de esportes, eu deixei os tatames, que eram meus, particulares. Depois, não cederam mais nem espaço para dar aula de graça, que tinha mais de 300 crianças fazendo judô. E quando fui buscar os tatames, o secretário de esportes, sem saber o que era aqueles colchonetes, queimou tudo. Então, é uma judiação, deixo aqui os parabéns a esses jovens, que é muito difícil chegar lá, como estão chegando, sendo campeões paulista, não é fácil. Então, a gente reconhece e até pedir ao senhor presidente que encaminhasse esses jovens, aos pais, parabenizando toda essa Casa de Leis. É o que eu tinha a dizer. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, nós temos lutado muito nesta casa, criticado muito a falta de um ultrassom em nosso município, no nosso hospital, o que faz com que a nossa população ou pague o exame ou tenha que se deslocar até a cidade de Pereiras, aguardando, perdendo o dia e aguardando a hora lá para fazer o exame. Então nós conseguimos, com muito trabalho, com muito esforço, junto à deputada, a delegada Rose, uma verba de R$40 mil. E agora nós tomamos conhecimento que o equipamento já foi adquirido, está em nosso município e, segundo informações, deverá entrar em funcionamento nos próximos dias. Isso é muito bom, então fica já um alívio para essas pessoas que necessitam desse tipo de exame. E tão logo entra em funcionamento, eu espero que na próxima sessão eu já possa usar o microfone desta casa para anunciar que nós temos um equipamento de ultrassom funcionando, atendendo a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a explicação pessoal, o vereador Zezé Serafim. Apenas uma palavra. Quando o vereador Sidney falou das casinhas da Jardim São Benedito, apenas relembrando que não é apenas um mérito do senhor prefeito, porque ele fala que não vai dar continuidade se ele não ganhar, mas aquilo é um mérito dessa Casa de Leis, porque nós somos até Sorocaba e nós participamos da negociação aqui, essa Casa de Leis. Eu acho que ele não pode apenas resolver as coisas dessa forma. Nós temos que dar continuidade àquilo lá, porque há muito tempo vem aquilo, desde a época do Dr. Antônio, Zinho Caran, e agora está nessa gestão também. Então tem que ser concluído aquilo e tem que dar um auxílio àquelas pessoas que têm mais idade e não têm condições de participar da construção. Eu acho que a prefeitura tem que suprir
essas pessoas e direcioná-las a outras partes, como foi falado aqui também. Mas que esta conquista também é mérito desta Casa de Leis, não apenas do Executivo. É isso que eu tinha para dizer, senhor presidente, senhores vereadores. Nada mais havendo, eu dou por encerrada essa sessão, marcando a próxima ordinária para o dia 1º de setembro, no horário regimental.